Pelas circunstâncias, ponto a ser valorizado. E o rival segue alérgico à vitória em clássicos. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar, mais uma edição do Cabeça Fria. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, tá no ar a nossa análise de Cruzeiro 0, Atlético 0, empate sem gols ontem no Mineirão pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Antes da análise, peço aquela moral de sempre, deixa o like nesse vídeo, clica aí no joinha, é rapidinho e ajuda a gente demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio, um membro aqui do canal do Frossar, clicando aí embaixo em Seja Membro. Caso não apareça o botão, tem o link também na descrição do vídeo. Se inscreva no canal de cortes, o link tá na descrição, e clique no botão Hypar, caso ele apareça aí embaixo para você, ajuda a gente demais, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de Açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Quando você for fazer as suas compras do mês, de preferência lá no Açaí, não esqueça de levar para casa produtos Carrijo, parceiraço aqui do canal do Frossar, arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, comida de qualidade, produtos com qualidade, a tradição mineira que conquistou o Brasil, preço baixo, preço justo. Então já sabe qual que é a marca aí de arroz, de feijão, de café e vários outros produtos que você vai levar para sua casa, a sua família merece, beleza? Bom, vamos lá, o Atlético foi a campo com um time que tinha retornos importantes, né? O Franco voltando depois de ter ficado fora do jogo anterior, ele voltou de lesão contra o Fluminense, aí sentiu de novo, ficou fora do jogo no meio de semana contra o Caracas e voltou ao time no Clássico, e principalmente o Guilherme Arana, né? O Arana suportou poucos minutos, teve que sair, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aliás, não só o Arana, como o Gabriel Menino também voltou, né, ao time depois de ter se recuperado de lesão e também teve que sair do jogo, né, saiu do banco, entrou em campo e depois teve que ser substituído. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a escalação inicial do Galo teve o Everson no gol, Natanael na direita, jogou muito inclusive, a gente também vai falar mais sobre ele daqui mais pra frente nessa análise. Zaga titular com Lianco e Júnior Alonso, Guilherme Arana voltando ao time na lateral esquerda, durou pouco infelizmente. O meio campo com o Alan Franco, Rubens, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, na frente Rony e Hulk. Esse era o time do Galo, que na verdade tinha um posicionamento mais de 4-1-4-1 do que de 4-4-2, né? O Hulk estava mais solto ali na frente, o Rony ajudando bastante na marcação. Minha garganta tá meio ruim, estou saindo de uma gripe, mas vambora. O Rony ajudando bastante na marcação ali pelos lados do campo, não era dupla de ataque ali, 4-4-2 como a gente viu em alguns momentos da temporada, mas era, claro, com bola o Rony quem mais se aproximava ali do Hulk. E assim, sobre essa questão do substituto do Coelho, né, que acabou sendo o Igor Gomes, eu confesso que eu não entendi muito assim a escolha do Cuca, né? Eu entendo a ideia de reforçar um pouco mais o meio, tá? Tirar espaço do Cruzeiro naquele setor, até porque o Cruzeiro tem um meio-campo criativo que joga, né? E realmente você precisa fortalecer ali para não deixar eles crescerem no jogo. Mas eu não entendi por que o Cuca não fez o seguinte: Vera com o Alan Franco ali como volantes e o Rubens na do Coelho, né? Ele poderia fazer esse quarteto de meio da mesma forma que ele fez, tendo o Rubens na do Coelho, colocando um volante a mais que seria o Fausto Vera ali como dupla do Franco e o Scarpa na dele, né? Mantendo só o Rony e o Hulk como atacantes aí nesse time. Ele preferiu, né, fazer o Rubens como volante, como esse segundo volante. Aliás, o Rubens está muito bem, mais uma ótima partida, tanto no meio, naqueles poucos minutos ali, quanto na lateral, depois que o Arana foi substituído, e colocar o Igor Gomes. E o próprio Cuca fala na coletiva que o Igor Gomes não estava 100%, ele saiu no intervalo, e o Cuca disse que além da questão técnica, porque o Igor Gomes fez um mau primeiro tempo, na minha avaliação foi mal, né? Teve também uma questão física, ele estava passando meio mal nos dias que antecederam a partida, não conseguiu treinar normalmente antes do jogo, então não entendi esse sacrifício todo pelo Igor Gomes, com todo respeito ao atleta, mas ele entrou destoando do time, assim, um time muito ligado. O Igor Gomes errou ali pelo menos 2 bolas no início do jogo, errou um passe que gerou uma chance ali para o Cruzeiro, sem grande perigo, mas gerou. Então, de fato, não entendi, assim, não concordei com essa escolha do Cuca, né, de Igor Gomes de cara ali,
na vaga, em tese, na vaga do Coelho. Claro que muda a forma de jogar, mas nessa posição, né, deixada pelo Coelho na escalação inicial, e aí pouco tempo depois ele teve que mudar a forma de jogar em função da saída do Arana, mas a gente vai chegar lá. Logo aos 2 minutos, Igor Gomes erra uma inversão, perde a bola, o Cruzeiro chega ali com algum perigo, mas finaliza, né, travado pelo Lianco. Aliás, finalizações travadas do Cruzeiro foram muitas no jogo. Se você olha o número de finalizações, parece que o Cruzeiro, né, amassou o Atlético, foi a palavra que o Caio Jorge usou, inclusive, mas definitivamente não foi um amasso, nem no primeiro tempo, quando o rival foi claramente melhor, não foi um amasso, né? O Everson não fez nenhuma defesa difícil na partida, mas enfim, os números dão uma inflacionada em função dessas finalizações travadas, né, que não chegam no gol, enfim, e foi esse o caso ali no início do jogo. Qual que era a ideia do Atlético, né? Povoar o meio para tirar espaço do Cruzeiro. O meio campo do Cruzeiro é criativo, tem qualidade, eles conseguiram encaixar ali, né, esse setor e não dá espaço para o Cruzeiro trabalhar essa bola, né? E atrair o Cruzeiro quando o Atlético tinha a bola, atrair, tentar tirar o Cruzeiro um pouco de trás para explorar um pouco as costas. Você viu o Atlético em vários momentos, quando tinha a bola, recuando a bola no Everson para tentar chamar o Cruzeiro e abrir o espaço nas costas. Isso não acontecia. O Cruzeiro também não ia para uma abafa de marcar em cima, marcar saída, engolir o Atlético, né, nesse sentido de amasso, de não, nós estamos em casa, o nosso time é melhor, nós vamos para cima, nós vamos marcar os caras lá em cima, roubar a bola e fazer gol. Não, o Cruzeiro também tinha um certo respeito na postura ali. Quando a bola voltava no Everson, o Cruzeiro não subia a linha também igual maluco, porque sabia que se fizesse isso, o Everson ia achar um passe nas costas, né, do meio campo, dos volantes do Cruzeiro, e o Atlético poderia criar uma jogada com algum perigo utilizando essa bola longa, né? Aliás, o Atlético teve dificuldade de criar sem ser pela bola longa, especialmente no primeiro tempo. Aliás, no jogo inteiro, o Atlético criou muito pouco. Temos essa crítica a fazer, né, do jogo com bola do Galo, também vamos falar mais sobre isso daqui pra frente, mas a ideia do Galo era claramente essa, né? Atraiu o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro também fica desconfortável quando não tem campo para jogar. Então o Atlético estava postado em grande parte do jogo, não sempre também, é outra coisa que é importante a gente dizer aqui mais para frente, mas o Atlético estava postado e o Cruzeiro, por mais que tivesse a bola, tinha dificuldade para construir. O tal do Matheus Pereira some em todo o clássico, mais uma partida apagada dele, né? E assim, o Atlético tirou o Cruzeiro da zona de conforto, né? Se o Atlético entra no jogo de trocação, Cruzeiro mais inteiro, tendo campo para jogar, mais descansado, com o time inteiro titular, provavelmente levaria mais perigo. Fazendo da forma que fez, né, o Cuca conseguiu tirar um pouco esse ímpeto de fato perigoso do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a bola, teve finalizações, beleza, mas chances claras foram pouquíssimas no jogo, muito em função disso. Então a ideia de jogo do Galo estava muito clara desde o início. Aos 11 minutos, o Lucas Romero dá uma lenhada no Rony colado na linha lateral, dá até um ovo ali, um galo ali, né, como a gente gosta de dizer, na perna do Rony. Ele tenta mostrar pro árbitro, que é bem fraquinho, inclusive. Esse Flávio Rodrigues de Souza ser quadro da FIFA mostra bem o nível da arbitragem brasileira, né? A falta claríssima, nem falta ele deu, era uma falta e falta para amarelo, nem falta ele deu só lateral no lance. E aos 16 minutos, pouco depois disso, o Arana sente e pede para sair, né? Aí o Cuca coloca o Gabriel Menino no jogo e faz o Rubens de lateral esquerdo. O Menino ocupa a posição do Rubens, aquele volante que preenche mais o lado esquerdo do campo. Cara, vamos lá, sobre o Arana. Não tem como a gente não ficar preocupado com essa reincidência de jogadores, não tô falando do Arana especificamente, de jogadores que voltam e machucam de novo, tá? Já aconteceu com o Júnior Santos, aconteceu com o Franco, que voltou e sentiu, pode não ter lesionado de novo, até porque jogou o clássico, mas voltou e sentiu. Ontem, Arana, Gabriel Menino, por mais que cada caso seja um caso, o Cuca deixou claro na coletiva, né, que tem jogadores aí que estão sentindo coisas que não tem a ver com a lesão anterior. O Menino parece que sofreu um pisão, o Arana foi mais precaução, ele sentiu ali na dúvida, pediu para sair. Né, vamos aguardar os próximos dias, vamos aguardar para ver se ele vai ter condição de jogo, né, nas próximas partidas, até para avaliar essa questão, né, se voltou precipitado ou não. Mas é claro que preocupa, claro que liga um alerta, né? Porque assim, não é uma vez, né, não foram duas que isso aconteceu. Então, cara, é o quê? É o DM que tá liberando o cara de uma forma precipitada? É a comissão técnica que tá colocando o cara para jogar sem o cara ter a transição ideal? Por mais que o jogador vá na zona mista, como fez o Arana, e chame a responsabilidade, não, a responsabilidade é minha, eu quis jogar, mas não tem essa de eu quis jogar se o cara não tiver condição clínica de, com segurança, voltar e não correr o risco de ter uma lesão de novo, né? Então, se o cara não tem condição, se o cara ainda não tá
bem fisicamente para voltar depois de uma lesão. Claro que a comissão técnica e médica do clube tem que ter essa autonomia de vetar o cara. Olha, beleza que você quer jogar, respeito, e máximo respeito ao Guilherme Arana, ídolo do Atlético, queria ajudar, queria estar em campo. Mas, pô, os caras têm que vetar. Olha, infelizmente você não tá ainda, né, preparado. Se você voltar, corre risco de estourar. Tomara que não tenha sido o caso, que tenha sido realmente só uma precaução, que ele esteja em campo já na quarta-feira ou no próximo jogo do Galo no fim de semana pelo Brasileiro. Mas, assim, é uma preocupação, mas aí a gente tem que colocar também na equação alguns outros elementos. As escolhas do treinador, o treinador também tem esse poder de decisão, claro que é uma decisão multidisciplinar, vamos dizer assim, passa pela comissão, né, técnica, passa pelos médicos, por fisiologia, fisioterapia, etc., pelo próprio jogador, mas o treinador tem a responsabilidade dele quando esse tipo de coisa acontece, e o elenco curto também é algo que a gente precisa considerar, né? Se você tem um elenco que de fato sustenta bem ali o ano, você não precisa antecipar a volta de um jogador. Se você tem um lateral esquerdo jogando bem na ausência do Arana, você não precisa, né, sacrificar ou antecipar uma volta dele, colocar o cara para jogar, né, num sacrifício, entre aspas. Você pode fazer esse lateral esquerdo permanecer lá. Infelizmente o Caio não é esse jogador, não passa essa segurança naquela posição, e deixar o jogador recuperar um pouco mais para voltar 100%, né? Você poderia manter o Rubens no meio se você tivesse outro lateral esquerdo, mas não, seu elenco é curto, então você usa o Rubens naquela posição e coloca, entrando no lugar do Arana, que é um cara que estava voltando de lesão e sentiu de novo, outro jogador voltando de lesão, que também me parece um caso de um cara que voltou antes do ideal ali para os jogos, foi o Gabriel Menino. Por mais que, para ser justo, repito, segundo o Cuca, o que ele sentiu foi outra coisa, foi um pisão, não tem a ver com a lesão que ele tinha acabado de recuperar. Mas ainda assim é um perigo muito grande. O elenco já é curto. Você volta um cara que tá voltando de lesão, se o cara machuca de novo, estoura de novo, fica semanas fora, é um prejuízo gigantesco para esse time que já tem poucas alternativas. Então é sim um ponto de alerta e é sim algo que o departamento médico do Atlético, a comissão técnica, precisa tomar um cuidado maior. No meio do ano esperamos que esse elenco tenha, né, mais acréscimos, fique mais forte, mais equilibrado, mas até lá não dá para correr esse tipo de risco, porque realmente é uma cena ali muito preocupante, quando você vê com 15 minutos de jogo, 16 minutos, seu lateral esquerdo titular voltando de lesão, levanta a mão e pede para sair, já fala, meu Deus do céu, estourou de novo. Tomara que de fato não tenha sido o caso e que o Arana esteja em campo novamente o quanto antes. Até esse momento da lesão do Arana, ou do momento em que o Arana sentiu ali e pediu para sair, entrou o menino e o Rubens foi para lateral, o Cruzeiro era ligeiramente melhor no jogo, mas muito ligeiramente. O jogo estava equilibrado. O Atlético tinha um certo equilíbrio ali no meio campo, o Cruzeiro um pouco mais inteiro no jogo, fisicamente mais inteiro, com o time inteiro titular à disposição, então era ligeiramente melhor. Mas depois da saída do Arana, da entrada do Menino e da ida do Rubens para a esquerda, o Atlético perdeu o meio. Aí sim, né, desse momento, aos 16 ali do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, o Cruzeiro foi bem melhor no jogo. E ainda assim, isso não significou um amasso no sentido de chances claras criadas e uma construção natural de um resultado. Pelo contrário, né, foram pouquíssimas as chances claras de gol do Cruzeiro. O Atlético, mesmo tendo perdido o meio, porque o Cruzeiro de fato recuperava mais bolas, estava mais inteiro. Quando o Atlético tinha a bola, o Cruzeiro marcava com muito mais facilidade, né, sempre tinha jogadores próximos da bola ali. O time estava claramente mais vivo, fisicamente mesmo no jogo, né? E aí os argumentos que o Cuca cita na coletiva, a gente vai falar também sobre a coletiva mais pra frente, eles fazem sentido e eles precisam ser considerados. O Atlético baleado, com os jogadores fora por lesão, com os jogadores voltando, você já perde um jogador com 15 minutos de jogo também porque sentiu. O Atlético teve um dia a menos de preparação, o Atlético jogou no meio de semana um jogo que valeu, enquanto o rival jogou um amistoso um dia antes, porque já está eliminado, né, na Copa Sul-Americana. Então, tudo isso entra no jogo e gera um impacto na partida. Então, o Cruzeiro era, assim, mais inteiro no jogo nesse momento, sem dúvida nenhuma, e conseguia construir, ter uma predominância na partida e ter um certo domínio até certo ponto. Tá? Até certo ponto, porque realmente a linha de zaga, a primeira linha defensiva do Atlético no jogo foi muito bem, né? Os laterais muito bem, os dois, tanto o Natanael quanto o Rubens pela esquerda, bloqueando várias bolas e firme na marcação, firmes, né? E os zagueiros também muito bem, né? Depois entrou o Vitor Hugo no segundo tempo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente também, mas a dupla de zaga foi muito bem. O Lian, com absurdo nenhum ele ser eleito aí o melhor em campo. Tenho algumas pequenas ressalvas sobre o Leão, que também farei nesse vídeo, mas muito bem no jogo, monstro, atento, ligado, muito firme. O Alonso também muito bem, fazendo a falta lá, matando o contra-ataque quando tinha que fazer, no lance que a gente vai analisar aqui também. Mas assim, o Cruzeiro de fato teve um meio-campo mais dominante, especialmente a partir da saída do Arana do jogo.
Aos 23 teve uma bola cruzada, rasteira lá pelo Fagner na direita, a bola ficou meio que viva ali na área, mas o jogador deles tentou finalizar e a bola foi para fora. Aliás, deram um escanteio erroneamente nesse lance. Nesse lance, para mim, foi tiro de meta muito claro. Quem pega na bola é o jogador do Cruzeiro, a arbitragem marca escanteio. Né, o Atlético de fato tinha dificuldade para construir, assim, não era um time que conseguia sair de trás. Essa questão da transição ofensiva do Atlético é algo que preocupa, sim. Né, o Atlético, quando pega um adversário estruturado defensivamente, tem dificuldade para construir, para sair do seu meio campo defensivo, da sua zaga e chegar até o ataque com qualidade. Esse time sente muita falta de um primeiro volante com construção. Isso é óbvio, eu falo isso aqui reiteradamente porque é algo muito claro nesse jogo do Galo. Essa transição, especialmente de meio campo para ataque, né? Essa bola chegando com qualidade no Scarpa da vida, nos caras que jogam pelo lado do campo, no próprio Hulk, numa jogada um pouco mais construída por dentro, ela tem muita dificuldade de acontecer por falta de qualidade técnica nessa transição ofensiva do Galo. O Atlético é um time que usa e abusa de bola longa e não tem um pivô espetacular para ficar quebrando bola nele toda hora, um cara tipo era o Davidson, tipo foi, sei lá, o Diego Costa em 2021. Então o jogo do Galo não pode ser tão direto assim. Claro que em alguns momentos pode, né? Você pode usar uma bola longa, vamos dizer assim, um expediente que você pode usar ali, uma jogada que você pode utilizar ao longo do jogo, mas não dá para ser só isso. Então, de fato, o Atlético tinha muita dificuldade na construção, claro que tem um mérito também do outro lado, o time do Cruzeiro tem um meio campo interessante, que marca bem, né, e estava, como eu disse, mais vivo no jogo, mais inteiro fisicamente, então o Galo preocupava nesse sentido, assim, de não conseguir construir, né? Mas chances claras do Cruzeiro realmente foram poucas. Teve essa bola cruzada que eu falei, que saiu em linha de fundo, eles deram um escanteio de forma errada, e depois teve o lance de maior perigo ali do Cruzeiro no jogo, talvez, que foi o lance da bola na trave, que é um lance que já joga por terra esse argumento, que eu vi gente falando, o Atlético não passou do meio do campo no jogo, que não é uma verdade. No lance da bola na trave lá do chute do Lucas Silva, com a bola desviada, inclusive, por isso que ela vai na trave, acho que se ele consegue a finalização do jeito que ele tentou ali, o Everson faria a defesa com alguma tranquilidade. O Atlético estava inteiro no campo de ataque. Todos os jogadores no campo de ataque, uma bola longa da zaga do Cruzeiro para o meio campo, buscando o Caio Jorge como pivô. O Caio Jorge ajeita a bola para o Lucas Silva, o Alonso faz certinho, mata a jogada, que é uma coisa que já matou a gente de raiva nessa temporada em alguns momentos. O Atlético não matar a jogada quando tem que matar. Nesse caso, o Alonso fez certo, matou e era lance para amarelo e tomou o amarelo e tá certinho. Amarelo é para isso mesmo, o cara tem que tomar amarelo nesse tipo de lance e fez certo, como foi o amarelo do Vera lá no final do segundo tempo, certinho. Deu mole, perdeu a bola, puxou o Matheus Pereira pro chão, fez a falta e parou a jogada. Tá certo, é esse tipo de jogada, você tem que matar mesmo. Então o Alonso fez certinho, só que a bola caiu no pé do Lucas Silva, e o Lucas Silva saiu no 1 contra 1 com o Lianco, depois saiu, chegou mais um jogador, me parece o Rubens, né? Pra travar, então ficou meio que o Lucas Silva contra 2 ali, ele puxa pro pé direito, chuta, a bola desvia no Lianco e vai no travessão. Repito, se aquela bola passa direto, eu acho que o Everson tava nela com tranquilidade. Então, a chance mais clara que o Cruzeiro teve no jogo foi uma jogada de transição do Cruzeiro, né? Para não parecer que, ai meu Deus, o Atlético ficou com uns 10 atrás da linha da bola o jogo inteiro, e aí o Cruzeiro teve muito volume e conseguiu botar a bola na trave numa jogada construída. Não foi o que aconteceu. O Atlético estava tentando marcar em cima, os caras acharam uma estocada no lance de contra-ataque, o camarada finalizou, a bola desviou no zagueiro e pegou no travessão. Ponto. Então é importante você olhar o contexto da jogada também, para não cair numa narrativa que não é verdadeira. Depois disso, eles tiveram uma finalização de fora, sem muito perigo, que o Everson fez a defesa. Repito, o Everson não fez nenhuma defesa difícil no jogo, nenhuma, zero, né? E teve um lance, esse sim, de perigo, por um vacilo total da defesa do Galo, lance pelo alto, bola cruzada na área. O menino, né, muito mal no lance, deixa a bola passar por ele, e aí o Villalba lá, Lucas Villalba, cabeceia, ou meio que a bola pega no ombro dele, enfim, cabeceou meio errado, a bola foi por cima, mas subiu para cabecear livre, o que não pode acontecer. Essa bola aérea defensiva do Atlético é um ponto de alerta sim, não tomou gol ontem, ok, mas mais um lance que o cara consegue subir livre para cabecear dentro da área, então é algo que o Cuca precisa trabalhar com mais cuidado aí, né, nos poucos dias que tem para trabalhar, porque é jogo atrás de jogo, né, em função da pausa no meio do ano para o Mundial. Mas foi um lance, esse sim, de real perigo, porque o cara subiu sozinho, cabeceou mal, ainda bem, né? Mas assim, foi só, né? Depois ainda teve a chegada do Galo, né, no lance de transição, assim como o Cruzeiro encaixou o lance de transição com aquela bola do Lucas Silva. O Atlético conseguiu encaixar um lance de uma transição raríssimo no jogo, mas aquela aconteceu, que o Scarpa dá um bom passe pro Rony, o Rony leva e finaliza cruzado de pé direito, o Cássio faz a defesa também sem tanta dificuldade, não foi uma finalização maravilhosa. Se o Rony coloca essa bola mais pro canto, ela seria mais difícil, aquela bola rasteira, especialmente para um goleiro alto, ela é difícil, mas a bola foi mais pro meio do gol e o Cássio conseguiu fazer a defesa, e nenhum dos dois times, portanto,
conseguiu marcar o gol. Repassando, portanto, o primeiro tempo, chances claras do Cruzeiro. A bola chutada pelo Lucas Silva, que desviou no zagueiro e bateu no travessão, e uma bola cruzada na área que o zagueiro deles cabeceia por cima. E o Atlético teve uma bola com o Rony na reta final, que finalizou cruzado, e o Cássio fez a defesa. E é isso, assim, que amasso que é esse, eu sinceramente não consigo ver. Consigo sim ver um time melhor que o outro. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético no primeiro tempo, teve mais domínio no meio campo, teve mais a bola, apesar de o Atlético ter terminado o primeiro tempo com mais posse de bola nas estatísticas, acho que foi com 52-48, se eu não estou enganado, mas o Cruzeiro, assim, né, pelo menos visualmente, tinha mais o domínio, né, da posse, tinha um pouco mais de volume, ganhava mais as disputas pelo meio, é verdade, tinha mais domínio físico, ganhava mais a segunda bola, parecia estar mais vivo, fisicamente falando, no jogo, apesar de o Atlético ter entrado com quase todos os jogadores intensos na partida, né, assim, na intensidade, na pegada que o clássico exige, mas o Cruzeiro estava ganhando mais essas disputas individuais ali, e por isso deu essa sensação de que estava muito melhor no jogo, mas né, amasso não houve, né, se isso aí é amasso, temos conceitos diferentes de amasso. Amasso pra mim é quando você tem 3, 4, 5 chances claras de gol, o goleiro adversário tem que trabalhar toda hora, você bota 2, 3 bolas na trave, você tem 8 finalizações de perigo, não foi o que aconteceu. E aí tem a questão das estatísticas, né, cara? Eu sempre critico aqui quando o Cuca, por exemplo, vai pra coletivo, quando o Atlético fez um jogo ruim, pobre, sem conseguir criar, só chuveirando bola na área, chutando de qualquer jeito, finalizando longe do gol toda hora. Ah, não, mas o Galo teve não sei quantas finalizações, 20 e tantas finalizações, você vai ver, foram 2 no gol, né? É exatamente o que foi o primeiro tempo do Cruzeiro. Até peguei as estatísticas aqui pra mencionar, olha só. O Cruzeiro teve no primeiro tempo 12 finalizações contra 2 do Atlético. No gol, 1-1 em finalizações. Então é esse tipo de coisa que, meu Deus, 12 finalizações, só deu o Cruzeiro, que amasso. Não, a grande maioria dessas finalizações, bolas bloqueadas pela zaga que nem chegaram no Everson. O Everson não sujou o uniforme, a verdade é essa. Para não falar que não sujou o uniforme, teve aquele lance lá que ele foi lá meio que dividir com o atacante, que ele até sente a mão, que a bola, repito, saiu em linha de fundo, era tiro de meta e o juiz deu, né, de forma errada o escanteio. Então não teve esse amasso, mas muito longe disso do Cruzeiro. Teve um time melhor que o outro, sim, um time que teve um pouco mais de volume e que foi travado pela última linha de zaga do adversário. O Atlético não foi aquele time que ficou com os 10 atrás da linha da bola. O Atlético teve dificuldade para construir. Ofensivamente é um time ainda pobre, né, que tem dificuldades, mas o Cruzeiro não foi de forma alguma esse time tão dominante assim como alguns tentaram dizer que aconteceu. Intervalo de jogo, pausa aqui na nossa análise para o recado dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. A aposta esportiva é proibida para menores de 18 anos e é para você brincar. Você pode ganhar, você pode perder, né? Para você jogar aquela graninha que não vai fazer falta, tem muita promoção legal na KTO, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem odão, tem a Liga do Milhão, tá aparecendo o banner aí na sua tela, você vai acumulando pontos, desafia seus amigos, pode ganhar um prêmio milionário no fim do ano. Eu participo, inclusive, né? Me divirto lá na Liga do Milhão. Então é só escanear o QR Code aí e se divertir na kto.bet.br, beleza? Recado também da Confiax, pessoal, que tem tudo o que você precisa para viver em paz. É o que a gente precisa na vida, né? Viver sem preocupações, seguro de vida, plano de saúde. Eu sou cliente da Confiax e garanto que o serviço é de primeira. Tem seguro para o seu carro e para sua moto também, inclusive se o seu carro for mais antigo, tá? Muita gente tem um carro mais velho e eu não vou conseguir fazer, ou então é muita burocracia. Não. Se seu carro tem valor na tabela FIPE, você consegue fazer seguro para ele na Confiax, você vai ter o melhor atendimento do mercado, uma consultoria especializada, as melhores taxas, vai ser muito bem atendido, é só escanear o QR Code e fazer o seguro aí para o seu possante, para você andar com ele tranquilão, combinado? No intervalo do jogo, o Cuca faz uma substituição curiosa, ele tira o Igor Gomes, até aí certinho, o Igor Gomes foi mal no primeiro tempo, só ocupou os espaços ali, mas não criou nada com bola, e sem bola não é também um marcador implacável, então tinha que tirar mesmo. E ele coloca o Patrick, cara. O Patrick, que um volante jovem, veio do Palmeiras, tinha poucos minutos até aqui jogados na temporada, e ele tinha o Vera no banco, né? Todo mundo imaginava que o Vera viesse pro jogo antes do Patrick, é um jogador mais experiente, mais experimentado, e do nada o Cuca coloca o Patrick fez um baita segundo tempo na minha avaliação, mas foi muito bem, ocupou bem os espaços, posicionou direitinho, combativo, jogador que é bonito, assim, a postura dele em campo, né, um cara que joga com cabeça erguida, passadas largas, ocupa bem os espaços, bom marcador, pelo menos no pouco que a gente viu até aqui.
Inclusive, eu achei que o Cuca ia elogiar mais o Patrick na entrevista coletiva, né? Você vê que ele elogia, mas ainda com um certo pé atrás. Me parece que o Cuca tem um receio muito grande, né, para lançar e para falar sobre os jogadores mais jovens, né? Parece que realmente ele precisa confiar um pouquinho mais nesses caras. Pelo que a gente viu do Patrick até agora nos jogos, ele é bom jogador, cara. Claro que a gente vê muito pouco, né? O Cuca tem uma amostra muito maior para tomar essa decisão, tá lá com o cara no dia a dia, vê ele treinando todo dia, mas a gente só tem como analisar aquilo que a gente vê. Há muitos anos já que a imprensa não vê treino, então quem sou eu para falar se o Patrick treina bem, treina mal? Por mais que a gente apure uma coisa aqui e outra ali, é uma percepção de alguém que não é a minha, né? Eu gostaria de ver, a gente entende que não é mais possível, hoje em dia os clubes são mais fechados, tá tudo bem, não tô criticando isso aqui não, mas eu não tenho esses elementos para falar sobre o Patrick, né? Porque, cara, só se ele treinar muito mal que explica ele não jogar nunca, né? Porque quando ele entrou bem. E ontem, mais uma vez, um jogo difícil, um jogo pegado, o rival com o meio-campo mais inteiro no jogo, e ele bem, ocupando os espaços, desarmando. Então, gostei muito do segundo tempo do Patrick. Acho que o Cuca pode confiar um pouco mais nele, né? Tirar um pouco esse freio de mão ali em relação a essa minutagem para esses jogadores mais jovens, porque é um atleta que pode sim agregar bastante ao longo da temporada. Galo melhorou nessa marcação no meio campo a partir da entrada do Patrick, né, nesse intervalo, né, meio que corrigiu aquilo que aconteceu desde a saída do Arana do jogo, quando o Rubens foi para a esquerda e o Gabriel Menino entrou no jogo. Essa meia hora de jogo realmente depois da saída do Arana no primeiro tempo, ela foi bem ruim para o meio campo do Atlético, né, perdeu aquele setor e melhorou no segundo tempo com a entrada do Patrick. A gente vai falar mais sobre como que o jogo se desenvolveu no segundo tempo, mas aí logo depois, cara, ainda nos primeiros minutos ali do segundo tempo, o Lianco tenta um drible, meio que rolando a bola ali, colado na linha lateral, acaba adiantando a bola, faz uma falta dura e toma o cartão amarelo, né? O Cuca assusta, vendo os dois zagueiros dele com amarelo. O Alonso já tinha tomado naquele lance que ele mata o contra-ataque, ou tenta matar o contra-ataque com aquela falta no Caio Jorge, né? No primeiro tempo, no lance lá da bola na trave do Lucas Silva, né? E aí o Lianco, toma amarelo também nessa falta no inicinho do segundo tempo. Cara, sobre o Lianco, assim, o Lianco é muito bom zagueiro, bizarro, é disparado o melhor zagueiro do Atlético, né, na temporada, o melhor zagueiro em qualidade técnica. Eu já falei isso aqui, é chover no molhado, eu falo sempre, quase todas as análises eu falo essa frase, tô falando mais uma vez. Me parece, sim, que ele é um cara que quer mostrar em vários momentos que ele é diferente. Em alguns momentos ele passa do ponto que deveria, assim. O Lianco, pra mim, ele tem bola pra chegar na seleção brasileira, tá? Eu acho ele um zagueiro realmente muito acima da média pro Brasil. Eu acho que ele tem condição de chegar à seleção brasileira. É um cara que tem passagens em seleções de base. Eu acho que ele tem chance, sim, de chegar à seleção principal, que agora tem o Ancelotti como treinador, né? Agora, ele tem que entender que para ele construir esse caminho dele, até quem sabe a chegada à seleção, ele tem que ser, acima de tudo, um zagueiro seguro. Cara, eu sou um zagueiro seguro, eu faço meu papel de zagueiro muitíssimo bem feito aqui, e de vez em quando eu vou mostrar que eu tenho bola também, que eu tenho qualidade técnica. Aquela arrancada dele no finalzinho do jogo, que ele acaba, né, meio que sem querer servindo o Júnior Santos chuta por cima. Esse tipo de jogada, cara, meu time tá aqui protegido, meu volante tá me cobrindo, meu lateral ficou, eu tô inteiro no jogo, eu tô vendo que tem espaço para construir, eu vou construir na arrancada, sem driblar ninguém, beleza, vai, tem qualidade para isso. A gente já teve gol ano passado, por exemplo, com o Leão construindo, beleza, que ano passado ele foi lateral direito em vários jogos e não um zagueiro, mas com ele construindo pela direita, ele tem qualidade, cara, ele consegue levar bem, a bola não queima no pé dele, ele tem bom passe, ele é muito bom jogador. Agora, antes de tudo, ele é zagueiro, então aquele drible lá que ele deu, tentando rolar a bola ali, colado na linha lateral, aquilo lá eu não concordo, assim, eu acho que tem hora que ele tem que ser um pouco mais zagueiro, porque ele pode ser o monstro de zagueiro que for, rebater 20 bolas no jogo, desarmar 10 vezes, né, construir 2, 3 chances de perigo, chutar de fora da área, acertar a trave. Se ele tenta driblar um atacante ou um ponta, um meio adversário, perde a bola, o Atlético toma um gol, todo bom jogo que ele fez vai pro ralo, né? Tomou um amarelo ali, né, que não precisava tomar naquelas circunstâncias. Tem hora que ele precisa fazer o simples. Se o Lianco entender, é um ajuste fino que falta ali no jogo dele. Onde que é a hora de mostrar qualidade técnica e onde que é a hora de zagueirar, e acho que ele tá um pouquinho fora dessa sintonia em relação a isso, ele vai ser um zagueiro nível seleção brasileira, porque técnica para isso ele tem, ele é bom pelo alto, ele é bom por baixo, ele é rápido, ele é forte, ele tem todos os fundamentos de um grande zagueiro e repito, o melhor zagueiro do Atlético, mas por muito, assim, disparado, e tá bem votado ele como melhor em campo. Mas esse ajuste fino precisa acontecer porque
zagueiro é uma posição que o cara não pode errar, assim. Se o cara, repito, tiver um erro, por mais que ele esteja fazendo uma partida espetacular, ele joga um jogo todo pelo ralo, né? Nesse caso, não deu em nada mais grave, vamos dizer assim, mas o Cuca assusta claramente quando o Lianco toma esse amarelo e fala, caramba, 2 zagueiros amarelados não dá. Ele tira o Alonso e coloca o Vitor Hugo no jogo, isso ainda no início ali do segundo tempo, e pra ser justo, Vitor Hugo entrou bem demais no jogo, tá? Fez um baita segundo tempo também, todas as bolas que o Atlético precisou dele ali para cortar, para desarmar, né, para rebater, ele foi muito bem, uma atuação muito segura do Vitor Hugo. O Alonso, né, apesar de ter feito um bom jogo, né, na partida, tem uma temporada meio que regular, então vai saber, né, se em algum momento o Vitor Hugo vai ameaçar aí essa titularidade do Alonso. O único titular absoluto que a gente tem na zaga é o Lianco, mas ele precisa afinar um pouquinho essa questão da quando jogar bonito e quando ser zagueiro, né? Mas que bom que não deu em nada mais grave esse amarelo que o Lianco tomou. Como eu disse, depois da entrada do Patrick, o jogo ficou bem mais equilibrado no meio, aquele domínio de território do Cruzeiro, e não um amasso, como disseram, mas um domínio de território que de fato aconteceu no primeiro tempo, não aconteceu no segundo, e o jogo ficou muito brigado e com poucas chances claras, né? Ninguém chegava com perigo ao gol adversário. O Cruzeiro teve uma finalização de fora aos 13, eu acho, não sei se foi o Villalba que finalizou essa bola, que o Everson faz uma defesa completamente sem dificuldade, a bola foi no meio do gol, aquela defesa protocolar ali, e aos 14 minutos o Gabriel Menino sente, né? Volto a dizer, não foi a mesma questão que ele tinha acabado de se recuperar, parece que foi um pisão ali que ele sentiu, mas, cara, ele sentiu, fez aquele gesto ali de incômodo, dá um tapa na grama, e ali, cara, 14 do segundo tempo. O Atlético já tinha parado o jogo 2 vezes, além do intervalo, da mudança do intervalo, parou no primeiro tempo para a troca do Arana pelo Gabriel Menino, né? Quando o Rubens foi para a esquerda, o Menino entrou no meio, e parou no início do segundo tempo, quando ele tirou o Alonso para entrar o Vitor Hugo, na hora que ele assustou com os 2 zagueiros amarelados. Então você imagina se para de novo ali, com 14 do segundo tempo, para tirar o Menino, né? Seria resolver já a formação final do time com 14 minutos, faltando meia hora de jogo, mais acréscimos, o Cuca teria que tomar uma decisão, se de fato o Menino não conseguisse continuar, de quem que ele ia escolher para ir até o final do jogo. Então aquilo ali é um momento muito tenso. Será que eu já coloco agora um Júnior Santos da vida junto com alguém no lugar do Menino, que seria o Vera naturalmente, ou tenta segurar um pouquinho mais? Por sorte, o Menino acho que percebeu na hora do atendimento ali que seria a última chance de mexida do Cuca, né? Já tinha parado o jogo 2 vezes, só pode 3 paradas, né? E aí ele ficou um pouquinho mais, assim, durou mais uns 12, 13 minutos no jogo ali, mas, cara, se você tem que mexer pela última vez aos 14 do segundo, realmente é algo muito perigoso para a estratégia do jogo, né? Por sorte, o menino ficou meio que rateando, às vezes parece que estava sentindo alguma coisa, quando a câmera ia nele eu já ficava preocupado ali, cara, não sei se esse cara vai dar conta, foram momentos meio tensos ali até os 25, 27, 28, quando ele saiu, mas pelo menos conseguiu sustentar aí até o momento das trocas. O jogo seguia sem chances claras para nenhum dos lados, o Rony chuta uma bola sem perigo nenhum no nosso ataque, uma bola cruzada que passa muito longe do gol aos 15 minutos, logo depois tem uma bola levantada na área que o Cruzeiro pede pênalti no lance que não houve nada, disputa normal por espaço na área, aquilo ali, né? O chororô é engraçado em alguns momentos, né, gente? Nada a marcar no lance. E lá para os 27, 28, como eu disse, o Cuca faz as últimas 2 substituições que ele tinha na partida. Ele já tinha feito 3, né? Lá no primeiro tempo, a do intervalo e a do início do segundo tempo, a troca dos zagueiros. Ele faz as outras 2, coloca o Vera e o Júnior Santos nas vagas do Gabriel Menino e do Gustavo Scarpa, deixando, portanto, o Atlético aí, né, com um cara mais descansado no ataque ali para tentar alguma coisa, que foi o Júnior Santos, que teve a bola ali que poderia ser o gol da vitória já aos 45 do segundo tempo, e corrigindo a situação do meio campo com a entrada do Vera no lugar do Menino, que estava claramente sentindo, né? E aí o Vera, cara, dá um susto gigantesco na gente aos 39 ali, o jogo seguiu morno, tá? Muito disputado, mas sem construções muito claras para nenhum dos lados, um jogo muito estudado, muito travado ali, né? E aos 39 o Vera erra um domínio, a bola passa por ele, cai no Matheus Pereira, o Matheus Pereira ia arrancar na direção do gol e o Vera faz certinho, cara. Perdeu aquela bola ali, beleza, agarra na camisa do cara, leva o cara pro chão, faz a falta, toma o amarelo, é o típico lance que não tem o que pensar, não é lance também para discutir cartão vermelho, o Atlético tinha outros zagueiros ali, tinha zagueiro mais perto do nosso gol do que tava o Fausto Vera, então a aplicação do amarelo ali é certinha.
E a atitude dele é perfeita também, naquele lance ali não tem o que fazer, tem que matar a jogada para não correr nenhum tipo de risco de você tomar um gol, já era quase 40 minutos do segundo tempo. Aos 45, como eu disse, tem aquele lance que o Lianco vai construindo por dentro, vai levando, e aí depois alguém chega travando ele, a bola pega no corpo dele, sobe para o Júnior Santos na frente. Se o Júnior Santos tivesse um pouquinho mais de calma para dar um tapa na bola sem peso ali, ele talvez fizesse um golaço, né? Ele acaba finalizando forte, não sei também se ele conseguiria chegar para finalizar sem força, acho que ele, né, finalizou meio que do jeito que deu ali, a bola acabou subindo, então o Atlético, mesmo tendo feito um jogo inferior ao adversário em linhas gerais e tendo sido um time pobre na construção, no geral, porque foi na partida, ainda teve essa chance aos 45 e o cara finaliza com um pouco mais de carinho ali, ele faz o gol e o Galo ganharia o jogo, né? E pode acontecer. Então, não aconteceu, a bola saiu e acabou o jogo, né? Isso já foi nos acréscimos ali, mais alguns minutos sem nada de perigo. O tal do Gabriel Barbosa entrou no jogo, ficou 12 minutos em campo, encostou uma vez na bola, né? E aí o jogo terminou realmente empatado, sem gols, no resultado que diz sim o que foi o jogo, tá? Não compra essa narrativa, meu Deus do céu, normal era o Cruzeiro ter goleado. Repito, o Everson não fez nenhuma defesa difícil na partida. Os caras tiveram 2 bolas no primeiro tempo. Uma que desviou no zagueiro foi na travessão e uma num cruzamento na bola de escanteio que o Gabriel Menino cochilou, o cara subiu sozinho, cabeceou por cima. Ponto. O Atlético teve a chegada com o Rony e essa do Júnior Santos no final do jogo. Tirando isso, foi volume sem chances claras de gol. Volume mais do Cruzeiro, é verdade, mas sem chances claras de gol, né? É um resultado a ser valorizado, é um ponto a ser valorizado considerando o que era o contexto do jogo. O Atlético mais desgastado, o Atlético sem titulares, o Atlético perdendo um jogador com 15 minutos de jogo, o Atlético com um dia a menos de preparação, jogando 3 competições ainda vivo nas 3, enquanto o rival foi eliminado de uma forma vergonhosa na fase de grupos de uma competição sul-americana. Né? Então, realmente, o contexto era mais favorável para o adversário, né? O gramado, o campo de jogo, né? O estádio era deles, no sentido de torcida deles, né? Porque o Mineirão definitivamente não é a casa do Cruzeiro, né? É a casa de quem quiser jogar lá, é um estádio do estado, mas o mando de campo era deles, a torcida era deles, né? Enfim, trabalharam a semana inteira só pensando para esse jogo, estão entalados com o Atlético até aqui, né? Nos últimos 5 clássicos, os caras não fizeram um gol. Um gol, não é ganhar, não. Não fizeram um gol nos últimos 5 clássicos. Não ganharam nenhum dos últimos 7. Então o Atlético realmente domina completamente o clássico nesse momento, né? Por isso que eu brinquei na abertura desse vídeo que o Cruzeiro é alérgico a ganhar clássico, né? Então, pelas circunstâncias, cara, considerando um jogo fora de casa, considerando o nosso time ainda baleado, né? O elenco menos inteiro nessa fase da temporada, o empate é sim um ponto a ser valorizado, não é comemorado, meu Deus, vamos, empatamos, igual também estão tentando emplacar essa teoria de que a gente está comemorando empate. Não tem ninguém comemorando nada, é um ponto a ser valorizado pelas circunstâncias do jogo, pelo menos é como eu enxergo. Algumas palavras aqui que a gente tem que falar sobre alguns jogadores especificamente, alguns elogios individuais. Já falamos sobre o Lianco, monstro, tem só esse detalhezinho para corrigir, né, de alguns momentos um excesso de confiança que ele precisa cuidar, mas monstro de zagueiro. O Alonso também fez uma boa partida, o Vitor Hugo entrou muito bem, os dois laterais jogaram demais, tanto o Rubens, não tô nem considerando o Arana porque jogou um tempo muito pequeno ali, mas o Rubens na esquerda e o Natanael na direita, cara. O Natanael ontem foi um monstro, né? A gente tem um certo pé atrás com ele por causa de alguns jogos que ele foi presa fácil para os atacantes adversários, que acabou indo mal nessa marcação 1 para 1 ali, mas ontem ele foi muito bem, muito ligado, muito atento, desarmando, não deixou ninguém passar por ele com facilidade, e realmente o Natanael fez uma partidaça. Tinha até gente pedindo o Saravia, quem que vai jogar na direita? O Saravia em tese é mais seguro defensivamente, mas o Natanael foi muito bem, merece os elogios, né? O meio-campo do Atlético é aquilo, né? Um meio-campo ali que ainda não passa aquela confiança. O Scarpa não teve espaço para jogar, de fato foi bem marcado. O meio-campo do Cruzeiro marca bem, é um time que se posiciona bem e estava muito descansado, muito inteiro no jogo, fisicamente falando. E o ataque do Atlético, cara, o Hulk pouco conseguiu jogar, mas briga muito. O Hulk entende muito bem o espírito do clássico, né? Sempre entendeu, deu uma provocada lá de novo, é ídolo e, enfim, é um representante dessa fase maravilhosa nossa em clássicos, né? Que impressionante como o Cruzeiro é freguês do Atlético nessa geração Hulk, né? De 21 pra cá, ganhou muito mais do que perdeu, fez gol quase que em todo clássico, tem uma média quase de um gol por jogo em clássico. Não, confesso que eu não conferi, mas é uma média altíssima, enfim. Então o Hulk realmente deixa a torcida deles maluca, né? Os caras tacam um copo no campo e tal, ele dá a zoada dele lá, né?
E o Rony, cara, a gente precisa elogiar o Rony no sentido de entender o que foi o clássico. Ele fez um papel tático muito importante, não foi dupla de ataque do Hulk, como eu disse, foi um jogador que ajudou no corredor, marcou bem, né, teve muito combate, assim, um jogador muito ligado, atento ao jogo, e entendeu rapidinho o que é o espírito, não só do clássico, mas do Galo, né? O torcedor do Atlético espera de um jogador isso aí, raça, disposição, entrega, e o Rony é um cara que a gente não pode falar isso dele de forma alguma. A gente pode questionar em alguns momentos a qualidade técnica. Pô, faltou qualidade ao Rony aqui ele chutou mal, aqui isso, aqui aquilo, errou um passe, mas disposição, entrega, né, que é o principal elemento pro torcedor do Galo gostar de um jogador. Isso aí ninguém pode falar nada do Rony, jogador que se entrega muito, e ontem foi assim mais uma vez. No mais, cara, o jogo é bem isso, assim, do que eu disse. O Cruzeiro teve um domínio relativo do jogo, não foi esse domínio amasso que disseram que foi. Né, o Atlético de fato fez um jogo com uma postura um pouco mais cautelosa, não foi um time também que só marcou com os 10 atrás da linha da bola o jogo inteiro, não foi, mas teve-se uma postura um pouco mais cautelosa, porque o jogo pedia isso. Os caras jogaram uma final de Copa do Mundo contra a gente mais uma vez e não conseguiram ganhar de novo, mesmo estando em melhor momento, com o time mais inteiro, sem desfalques, com o time mais descansado, mais treinado, com um dia mais de preparação, na casa deles, né, com a torcida deles, e não conseguiram ganhar do Galo. E assim, analisando a postura do Atlético, eu não tô dizendo que o Atlético jogou bem, tá? O Galo tem problemas, especialmente com bola, já falei aqui, a transição ofensiva me incomoda, o Cuca precisa entregar mais desempenho desse time com constância, o Atlético faz jogos bons, oscila com jogos muito ruins, tem jogos vergonhosos nessa temporada, o jogo contra o Iquique lá, por exemplo, é um jogo medonho, vexatório, então não tô dizendo que a temporada do Galo é maravilhosa, que tá tudo ótimo, que o Cuca não merece críticas, de forma alguma, tá? De forma alguma. Tenho críticas e várias ressalvas ao trabalho do Cuca até aqui na temporada. Mas ontem ele foi muito bem na explicação do jogo, na entrevista coletiva. 99% do que ele disse eu concordo, né? E assim, cara, a postura do Atlético ontem eu acho absolutamente compreensível, considerando o contexto do jogo, tá? Não compra esse discurso já, que vergonha, o Atlético se acovardou, o Atlético foi pro Mineirão pra empatar. Gente, quando o Abel Ferreira com o Palmeiras vai jogar fora de casa, coloca o time dele atrás da linha da bola, marca bem, joga por uma bola, arranca um empate fora de casa ou acha um golzinho e ganha por 1-0, todo mundo acha lindo. Meu Deus, que treinador, Palmeiras é impressionante, que time aplicado taticamente, que coisa maravilhosa, nossa senhora, tem pacto, não sei o quê. Quando é a gente, aí vem esse discurso de o time se acovardou. O Atlético marcou bem, o Atlético anulou bem o time do Cruzeiro, teve uma postura, sim, um pouco mais reativa, um pouco mais de bloco baixo, um pouco mais de tentar a transição, apesar de ter tido dificuldade com bola, mas a ideia era mais essa, mas não deixou o Cruzeiro finalizar com perigo quase nunca no jogo. O Everson não fez uma defesa difícil em 90 minutos, mais acréscimos. Os caras tiveram 2 chances claras, a gente teve uma/2, que dá para considerar do Júnior Santos também, né? Então assim, o 0-0 não é nenhum absurdo para o que foi o jogo. O Cruzeiro foi ligeiramente superior ali, mas um domínio, como eu disse, relativo. Então, eu acho que fez sentido a ideia, o modelo para esse jogo, né? A estratégia para a partida, ela tem lógica com base no que era o contexto da partida e da véspera da partida, e eu concordo com a análise do jogo do Cuca na entrevista coletiva. Em várias coletivas eu discordo veementemente do que ele disse. Vários jogos o Cuca falou, o time jogou bem, eu vim aqui no Cabeça Fria e falou, não jogou. Falei, né, não jogou. Mas ontem, dentro do que foi a proposta do Atlético, dentro do que era o contexto do jogo, eu entendo o que ele quis fazer, acho que fez bem feito, num geral, né, e acho que é um resultado, sim, a ser valorizado, é um ponto a ser valorizado, considerando o contexto. O rival não é mais esse time horrível que a gente viu por vários anos, que ficou 3 anos no Série B, e que era obrigação do Atlético entrar e ganhar bem dos caras em todo o clássico. Hoje, há um equilíbrio, acho que até na avaliação de muitos ontem o Cruzeiro era favorito, né, pela primeira vez em muito tempo, talvez. Se bem que já uma galera apontando favoritismo também no clássico do Mineiro. O Galo foi lá e ganhou de 2-0 no Mineirão lotado, né? Mas enfim, o Cruzeiro de fato não tem mais um time horrível como tinha anteriormente, e considerando todo o contexto, eu entendo a estratégia usada e valorizo esse ponto conquistado no Mineirão. E pra fechar, cara, vamos comentar aqui, rir um pouquinho do bobalhão do auxiliar lá do Leonardo Jardim, né? O português, piada de português, aquele post dele lá, né? Primeiro é o seguinte, ele faz uma postagem no Instagram, cara, até engraçado. Jamais vou admitir que falem que o Atlético é o rival do Cruzeiro. Irmão, quem é você pra admitir alguma coisa, querido? Você é ninguém, você é nada, você é um zero à esquerda no futebol brasileiro, você não tem que admitir nada. Pode querer admitir, você não tem que admitir ou proibir nada. Sua opinião é absolutamente irrelevante
Então, quem é você? Ah, eu não vou admitir. Admitir o quê, filho? Me ajuda e acorda pra vida. E outra, ele tá certo quando ele diz, né, que Atlético e Cruzeiro hoje não são rivais ou não se comportam como rivais, porque qual estado que tem, em tese, 2 clubes grandes e que um deles ganha 6 campeonatos seguidos no campeonato estadual? Que em tese os dois são os favoritos. 6 vezes. Tem 6 anos que o Cruzeiro não ganha um campeonato estadual. Um campeonato estadual. O último título do Cruzeiro, tirando a Série B do Campeonato Brasileiro, foi em 2019. Então, assim, é impressionante o mundo da lua que esses caras vivem. Querido, você precisa estudar um pouquinho mais a história do clube que você está trabalhando, porque o Cruzeiro Esporte Clube nos últimos anos rivalizou, foi com o CSA, foi com o Sampaio Correia, foi com o Vila Nova de Goiás, foi com o América, que tem sido o time mineiro que mais dá trabalho para o Atlético nos estaduais, não é o Cruzeiro nos últimos anos, é o América. O rival do Cruzeiro nesses últimos anos foi isso. O Cruzeiro, pouquíssimo tempo atrás, estava fazendo post nas redes sociais para zoar o CSA por causa de vitória na Série B. Acorda pra vida. Qualquer recorde que você fizer, o Atlético domina o clássico. Os últimos 5 jogos, o Cruzeiro não fez um gol. Os últimos 7, o Cruzeiro não ganhou um jogo. Na década, o Atlético tem o dobro de vitórias. Na história, o Atlético tem mais de 30 vitórias a mais. Quem é você pra falar de rivalidade de Minas Gerais? Você é ninguém. Você é um zero à esquerda. Sabe por que fala? Porque a torcida do rival tá carente num nível que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho 30 anos de atleticano, 30 anos tendo amigos, familiares, cruzeirenses, brincando com rivalidade em Minas Gerais. Eu nunca vi a torcida do Cruzeiro tão carente na minha vida. O Caio Jorge, bom atacante, tá? Que fique claro aqui, bom atacante, gosto do jogador. Camarada fez, sei lá, 10 gols aí pelo Cruzeiro. Acho que são 7 gols na temporada. O cara já tem bandeira na torcida do Cruzeiro. Camarada tem bandeira na torcida do Cruzeiro. Olha a carência de ídolo dos caras. O Gabriel Barbosa, gente, o cara ganha 3 milha no mês, tá no banco, entrou no jogo ontem, jogou 12 minutos, encostou na bola uma vez. Os caras idolatram ele. Ele fala, cabuloso, cara. Ah, Gabriel, é muito... Gente, eu nunca vi nada parecido com tanta carência como a torcida do Cruzeiro nesse momento. Então, esse Zé Ninguém, não sei nem o nome dele, nem vou procurar saber também, esse zero à esquerda, esse insignificante da bola, foi postar esse negócio aí porque sabe que hoje em dia é só jogar pra galera que a galera abraça por causa de carência. Se bobear, daqui a pouco tem bandeira na torcida do Cruzeiro do auxiliar do Leonardo Jardim. Querido, a comissão técnica que você trabalha foi eliminada na primeira fase da Sul-Americana e não adianta vir com papinho de agir nem queria, porque não cola. Trabalho até aqui, agora beleza, arrumou o time, ok, mas até agora não ganhou o estadual, pelo contrário, saiu na semifinal pro América, que talvez seja o rival do Cruzeiro em Minas Gerais, porque com o Atlético não conseguiu rivalizar em nada nos últimos 6 anos, saiu na semifinal pro América, foi eliminado na primeira fase sul-americana, fase de grupos. E no Brasileiro faz uma campanha interessante até aqui em 9 jogos, o campeonato tem 38, calma. Repito, quem é você para falar quem é rival de time A ou de time B, amigo? Pelo amor de Deus, entenda um pouquinho da história do clube que você trabalha. Olha um pouquinho para trás. O Cruzeiro é o único dito grande, passou 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Rival de vocês foi o CSA. Acorda pra vida. Pelo amor de Deus, vai estudar um pouquinho da história do Clássico. A maior goleada é do Atlético. O jogo mais importante da história do Clássico, a final nacional, com o brabo da Copa do Brasil, o rei de Copas, perderam os 2 jogos. 3-0 no agregado. Acorda pra vida. Você é ninguém para falar de Clássico Mineiro. Você chegou aí outro dia, você não sabe nada de futebol brasileiro, de futebol mineiro muito menos. Prova disso é essa merda que você falou aí. Então, assim, é pra rir, né? Mas quando um insignificante, um zero à esquerda, fala uma merda dessa, a gente tem que repercutir aqui, porque o camarada vir tirar ondinha de eu nunca vou admitir. Quem é você para admitir alguma coisa? Acorda pra vida, né? Dito isso, repito, 7 jogos, o Cruzeiro não ganha um clássico, 5 clássicos sem fazer um gol. Então, assim, de fato, né, a rivalidade ela precisa ser repensada, e isso não é rivalidade, é paternidade. O Atlético domina o clássico em qualquer que seja o critério, o cenário, o recorte, e ontem foi só mais uma vez que o Cruzeiro fez o jogo da vida, entupiu o Mineirão, foi dominante, meu Deus, jogou muito e não conseguiu obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa de perigo. O Atlético baleado, cansado, com o jogador estourado, sem o principal atacante do time no ano, com o jogador machucando com 15 minutos, fez um jogo seguro e empatou o jogo. A realidade é essa, né? Então, se os caras querem continuar vivendo nesse universo paralelo que eles vivem, que continuem. Isso é até bom pra gente, né? Agora, a carência realmente é um negócio que me assusta, que me impressiona. Daqui a pouquinho aparece uma bandeira lá no meio da torcida do Cruzeiro com o rosto desse insignificante da bola, desse zero à esquerda, desse ninguém no futebol, que é o auxiliar do Leonardo Jardim, que eu repito, não sei o nome dele e também não vou pesquisar, né?
mas o jeito que a carência tá grande, daqui a pouco ele vira ídolo da nossa querida China Azul, beleza? É isso, rapaziada. Jogo maravilhoso do Galo? Não. Ponto a ser valorizado? Sim. Pelo contexto do jogo, ponto a ser valorizado, muita coisa a ser corrigida, especialmente com bola. O Atlético precisa produzir mais, precisa jogar mais, precisa criar mais, né? E tomara que na sequência aí dos jogos a gente não tenha novos problemas de lesão, né? Que a gente tenha os jogadores que voltaram conseguindo ter uma sequência, jogando bem, produzindo, entregando bom desempenho, e principalmente no meio do ano que a gente corrija esse elenco insuficiente que a gente montou para esse primeiro semestre, né? O Atlético está indo aos trancos e barrancos, né? Voltou o jogador ontem às pressas e machucou de novo, ou pelo menos sentiu, muito em função do elenco curto. Então vamos ver. A gente vai começar essa semana aqui no canal também a falar sobre mercado, sobre janela, sobre opções aí de atletas no mercado de transferência. O Atlético precisa reforçar e precisa reforçar bem para brigar por algo nessa temporada, né? Se chegar aí no meio, nessa pausa pro Mundial de Clubes, né? Classificado na Copa do Brasil e na Sula, e ali, né, próximo do G6 no Brasileiro, tá bom demais pro que esse elenco poderia entregar nesse primeiro semestre. Foi campeão mineiro, mas aí realmente não tem rival, né? Fez nada mais do que a obrigação. E tem que melhorar bastante para ter um segundo semestre melhor, beleza? Tamo junto, obrigado pela companhia, né? O canal do Frossar tem mais de um ano, já disputou 5 clássicos, né? Eu já cobri 5 clássicos, não perdeu nenhum. Aliás, nunca vi cobrindo clássico pelo canal do Frossar o meu rival fazer um gol. Foram 5 jogos até aqui, não vi nenhum gol do rival, vi 5 gols do Atlético, né? Se puxar o jogo anterior, o meu último na Globo, ganhamos 3-1 na casa dos caras, né? Ganhamos o Mineiro, normal, padrão. Então, realmente, rivalidade já foi um dia, hoje em dia, cara, procura esse rival, porque, de fato, o time azul nivelou por baixo, né? E agora precisa, de fato, né, rivalizar lá com a América e com os outros clubes que rivalizou nesses últimos anos, porque o Galo, de fato, domina completamente o cenário do futebol mineiro já há muitos anos. E tomara que continue assim, porque é gostoso demais ver o Atlético tão soberano assim no futebol estadual como a gente tem visto. Tamo junto, obrigado por tudo, saudações atleticanas, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixa o like nesse vídeo porque ajuda a gente demais, saudações e até o próximo vídeo.